Salve, salve, queridos e queridas! Professor Morgado aqui com mais um vídeo para você que está estudando para concurso público e, em especial, para você que está se preparando para a Guarda Municipal de Trânsito de Navegantes. A Missão Fafipa continua, amigos. Missão Fafipa continua, esse já é o episódio 8. A gente está falando sobre funções, né? No episódio 7, dá uma olhadinha quem perdeu, gente. O episódio 7 foi muito legal. A gente falou uma geral sobre funções e também sobre funções de primeiro grau, né? O que é uma função afim. E nesse vídeo a gente vai tratar de funções quadráticas, que são funções de segundo grau. Tá? Então o buraco é um pouquinho mais embaixo, vamos devagar, né? Como sempre, vamos ver uma abordagem bem legal da teoria, tá? Umas dicas teóricas, e depois a gente parte para a questão Fafipa, vamos resolver uma por uma. Beleza? Lembrando aquele pedido de sempre, né? Você já sabe até o que eu vou pedir, né? Ó, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha, gente. Por favor, compartilha esse vídeo aí com os teus amigos, com os teus conhecidos, aí, amigos concurseiros, que eu quero que essa informação chegue em muita gente. Lembrando, claro, né, que quem quer uma preparação mais top, mais completa, mais personalizada, eu estou com um curso de raciocínio lógico para concursos de guarda municipal que está bom demais, gente. Bom demais. Aulas ao vivo que a gente está fazendo toda semana, videoaulas, PDFs, assistência para dúvidas, tudo incluído, pacotão completo aí para encarar Porto Belo, São José, Floripa, Curitiba, que tá para sair, entendeu? Então aproveitem, eu coloquei na descrição do vídeo, coloquei o link para adquirir, beleza? Professor Bozano está com plataforma também para navegante completa, vale muito a pena, e o professor Navroski está com a mentoria que ensina como estudar com qualidade, tá bom? Essas são as minhas dicas aí para quem quer uma preparação super legal. E vamos começar, né, gente? Vamos começar, vamos falar sobre função de segundo grau, função quadrática, coisa boa. Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto que é um assunto para colocar diferença. Que a concorrência vai viajar, né? A concorrência não vai nem entender o que está acontecendo. Tá? E tu que vai estar bem preparado vai conseguir matar a questão com certeza. Tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, gente. Vamos que vamos. E aí eu vou dar umas dicas legais aí, primeiro de teoria, né, sobre função quadrática, sobre função de segundo grau, e depois a gente vai começar a resolver Fafipa, gente, Fafipa na veia. Fiquem até o final desse vídeo, e se tu não deixou o like, deixa o like, né, meu irmão? Deixa o like, deixa o comentário, tamo junto, tá? Eu gostaria de coração que a missão Fafipa continue, só que depende muito de vocês, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar a tratar um pouquinho da teoria. O assunto de hoje, como eu falei, então, é função quadrática ou função de segundo grau. Né? Lembrando que função é quando eu tenho uma letra em função da outra. Né? Tu vai ver que na tua expressão, na tua equação, vai aparecer um y e um x, ou um c e um t. Né? Tu vai reparar que tem uma letra em função da outra e vai ter uma coisa ao quadrado, né? Vai ter um x ao quadrado, porque agora a função é quadrática, agora a função é de segundo grau. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, gente, inicial, e aí eu vou mostrar tudo que a Fafipa pode perguntar sobre esse exemplo, tá? Colocar várias questões possíveis e a gente vai trocando uma ideia, a gente vai discutindo, e isso aí vai dar uma base teórica legal para a gente. Então, por exemplo, imaginem essa função aqui, ó. Y igual a x quadrado menos 7x mais 10. Ok? Imagina que apareceu essa função no enunciado. Né? Ah, prof, por que é uma função, querido? Tem uma letra em função da outra. O y está em função de x. Né? Se eu te falar quanto é que vale o x, tu consegue fácil calcular o y. E vice-versa. Tá bom? Então, por isso que é uma função. Eu tenho uma variável, uma letra em função da outra. Lembra que esse y pode aparecer como f de x também, né? Eventualmente, ele pode colocar assim, f de x é igual a x quadrado menos 7x mais 10. Isso significa exatamente a mesma coisa. Tá? Esse f de x não pode te assustar, tá? Esse f de x tu tem que pensar como se fosse um letrão, como se fosse um y, como se fosse um z, e aí a gente vai fazer conta em cima disso. Beleza? Aí tem aquelas questões bem padrão de função, né, gente? Por exemplo, ele vai te perguntar quanto é que vale, sei lá, quanto é que vale f de 3. Calcule f de 3.
Aí, ai meu Deus, prof, é muito difícil, querido. Não é, querido. É fácil, é simples. Porque, ó, isso aqui é só uma forma de notação do seguinte, ó, ele quer que o x seja igual a 3. Né? O número que aparece dentro do parênteses é o x. Tá? Então ele está pedindo assim, ó, coloca no lugar do x, coloca 3 e faz a conta, vê quanto é que vai dar a função. Tá? Então, ó, é bem tranquilo mesmo, é só substituir no lugar do x eu vou colocar 3 e vou fazer a conta. Aí vai ficar 3 ao quadrado menos 7 vezes 3 mais 10. Tá? Isso vai dar, vamos ver quanto é que vai dar. Ó, vai dar 9 menos 21 mais 10. Tá? Isso dá 19 menos 21. 19 menos 21 vai dar menos 2. O valor vai dar negativo aqui da função, ó, menos 2. Ok? Então, se ele pedir f de 3, cara, no lugar do x, coloca 3 e faz as contas. Se ele pedir f de 10, no lugar do x, coloca 10 e faz as contas. Né? Isso até a gente já tinha conversado no primeiro vídeo, né? Primeiro vídeo sobre funções, eu comentei com vocês que podia cair alguma coisa nesse sentido, tá? Agora outra coisa. Importante, gente. Importante, a Fafipa gosta disso. Eu vou mostrar depois nas questões, que tem umas questões que dependem só disso. Gráfico. Gráfico. Como é que é o gráfico de uma função de primeiro grau? Isso a gente viu no vídeo passado, lembra? Vamos conversar mais de perto aqui, ó. Conversar mais de perto. Vídeo passado a gente viu isso. O gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. É uma reta. E até tinha aquele coeficiente, o A, que falava se a reta era crescente ou se a reta era decrescente, lembra? A positivo, a reta é crescente, A negativo, reta decrescente. Ah, prof, nem sei o que tu está falando. Vejam o vídeo passado, Missão Fafipa, episódio 7. Tá? Então, de primeiro grau é uma reta. Mas a função de segundo grau vai ser uma parábola, tá, gente? Anota essa palavrinha, importantíssima. Função de segundo grau vai ser uma parábola. Uma parábola, ela tem esse formato aqui, ó. Tá? Esse formato aqui. Assim a gente fala que tem concavidade para cima, a boca dela está para cima, e pode ser assim também. Assim a concavidade para baixo. Tá? Então, a função de segundo grau, gente, o gráfico pode ser de duas maneiras. Ó. Vou fazer um desenho bem tosco aqui para vocês, tá? Mas, ó, pode estar assim. Isso aqui é uma parábola com concavidade para cima, conca para os ítmos. E aqui eu tenho uma parábola com conca para baixo, concavidade para baixo. Tá? Quem é que vai dizer se a conca está para cima ou se a conca está para baixo? É o A. Só que aqui o A tu tem que tomar cuidado, cara. Aqui o A é quem multiplica o x quadrado. É o coeficiente do x quadrado. Tá? Então, olha só. A função de segundo grau, ela vai ter essa forma aqui sempre, ó. Sempre, 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 tá? Grava isso, gente. Anota isso no cantinho aí. Y igual a ax quadrado mais bx mais c, ok? O A é parecido com a equação de segundo grau até, né? A gente já falou sobre isso. O A é quem multiplica o x quadrado, o B é quem multiplica o x e o C é o número sozinho, ok? Por exemplo, nessa aqui, ó, nessa aqui o A é 1. O número que está multiplicando o x quadrado aqui, quando não tem é 1. Ok? Então, como o A é positivo, nesse caso do A positivo, a parábola tem a conca para cima. É esse primeiro caso aqui, ó. A positivo, a conca está para cima. A negativo, a conca está para baixo. Grava isso, tá? Se tu souber só isso, tu já acerta uma questão Fafipa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. É bem assim, ó, bem direta. Olhar, bater o olho e responder. Então não esquece, ó. Vamos recapitular, tá? Recapitulando que é importante. Função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, sempre, sempre, sempre. É assim, ó. Ou assim. Tá? O gráfico é uma parábola. E a concavidade está ligada ao A, que é o número que multiplica x quadrado. A positivo, a conca está para cima. A negativo, a conca está para baixo. Tá bom? E só para a gente finalizar essa parte teórica inicial, gente, tem duas perguntinhas que caem muito, tá? Duas perguntinhas que caem pra cacete. Deixa eu apagar um pouquinho aqui só para a gente ganhar espaço.
que é assim, ó. Em que pontos que a parábola toca o eixo x e em que pontos que a parábola toca o eixo y? Tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem o que está perguntando, tá? Eu tenho aqui os eixos, né, do plano cartesiano, que a gente chama. Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, tá? Essa parábola aqui que a gente escreveu, essa função de segundo grau, ela vai estar mais ou menos assim, ó. Assim, tá? Opa, deixa eu fazer um desenho melhor aqui que vocês merecem. O desenho está muito tosco. Vai ser mais ou menos assim, ó. Né? A conca está para cima. E aí ele pode te perguntar o seguinte, qual é o ponto que a parábola toca o eixo y? É fácil, gente, fácil. Vou dar regrinha para vocês. E qual é o ponto que a parábola toca o eixo x? Ou, nesse caso, os pontos, né? Que ela vai tocar o eixo x. Tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Vamos combinar. Vamos combinar. Se pedir o ponto que a parábola toca o eixo y, tu vai fazer x igual a zero. Tu zera o outro, sempre zera o outro, tá? Ponto que toca o eixo y. Ai, meu Deus do céu, que difícil. Não é, querido. Ponto que toca o eixo y, tu faz x igual a zero. Aí, se tu fizer x igual a zero, olha só que delícia. Ó. Olha só que delícia. X igual a zero vai zerar aqui, né? Zerou aqui. Zerou aqui também, porque 7 vezes 0 vai dar 0, né? Zerou aqui, sobrou o 10. Então, esse ponto aqui que cruza o y, eu já sei que é o 10. Tá? E o ponto que cruza o x, tu vai fazer y igual a 0. Tá? Se tu faz y igual a 0, ó, tu zera o y, e aí vai ter essa equação aqui, ó, x² menos 7x mais 10. Aí virou o quê? O quê? Virou uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau, inclusive, a gente já teve missão FAFIPA sobre isso, né? Já falei de equação de segundo grau. Aí tu vai ter que resolver, ou tu faz um bhaskarazinho, ou tu faz um produto e soma, tá? Eu acho que eu vou deixar de exercício para vocês, pode ser? Tentem fazer o Bhaskara, tá? Ou tentem fazer produto e soma, o jeito preferido de vocês. E aqui vocês vão encontrar assim, ó, x' igual a 2 e x duas linhas igual a 5. Tá? Tentem fazer, tá, gente? Tentem fazer exercício, se esforcem um pouquinho, equação de segundo grau. Aí vocês vão encontrar as soluções 2 e 5, e como são soluções são 2 e 5, significa que esse aqui é o ponto 2 e esse aqui é o ponto 5. Tá? Então se liga no bizu. Se perguntar o ponto que a parábola cruza o y, tu faz x igual a 0. E se perguntar o ponto que a parábola cruza o x, aí tu faz y igual a 0. Tá? O máximo que vai precisar é Bhaskara, mas Bhaskara tem que saber, né, gente? Isso a gente já conversou. Não dá para ir para a prova sem saber fórmula de Bhaskara, segundo grau, equação de segundo grau, super importante. Beleza, meus queridos? Show de bola mesmo. Eu acho que a gente já está com uma base inicial boa. Depois tem mais teoria, tá? Vou falar de mais teoria para vocês. Fiquem até o final desse vídeo. Eu vou falar de vértice, vou falar de ponto máximo, de ponto mínimo da função. Tá? Eu preparei uma coisa bem completa mesmo, tá? E a gente vai resolver, a partir de agora, a gente vai resolver FAFIPA na veia. Tem 3 questões bem legais aí que eu separei para vocês, para a gente pensar junto, para a gente quebrar a cabeça. Vamos lá, então? Beleza? Deixa eu tomar minha cachaça. Sem cachaça não vai, né? E a gente vai começar a resolver questões da FAFIPA, tá? Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Vou colocar a primeira questão aqui para vocês, muito legal, que é essa aqui, ó. Essa é boa, hein, gente? Eu aconselho, ó, tu já tem total condição de responder essa questão, tá? Então eu aconselho assim, ó, para o vídeo um pouquinho, dá um pause, já deixa o like se tu não deixou ainda, entendeu? Já comenta ali, ô professor, tô achando a missão FAFIPA muito boa, tô aprendendo, não tô aprendendo, tá uma bosta, não tem problema, tá? Sejam sinceros, mas eu quero muito esse feedback de vocês, se tá legal, se não tá, se vocês estão aproveitando ou não. E, gente, já aproveita e tenta fazer essa questão. Tá, olha só, vamos dar uma lida, ó. Sabemos que, em matemática, podemos expressar vários tipos de gráficos através de funções. Ok, isso aí a gente já sabia, né? Pode até levantar aquela plaquinha que o pessoal leva em estádio de futebol, eu já sabia, né? Muito bem.
Assim, qual é o gráfico da função? E olha só a função que ele deu. Ó. A função que ele deu é essa função aqui, que é uma função de segundo grau, né? Porque tem um x quadrado, tá? Função quadrática. Ele quer saber qual é o gráfico, ele quer saber qual é o grau, e ele quer saber se a conca está para cima ou se a conca está para baixo. E aí? O que vocês fariam? Bom, moleza, né? Porque, ó, primeiro, é segundo grau porque apareceu um termo com x ao quadrado. Tá? Então é função de segundo grau. Aliás, aqui todas estão falando, né? Segundo grau, segundo grau, segundo grau, segundo grau. Então isso aí não tem muita coisa. Agora tu tem que lembrar sempre, sempre, meu querido, sempre gravem isso, que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, né? E daí tu sabendo isso, ó, já elimina, por exemplo, a letra B. A letra B está falando que é uma reta, vocês estão vendo? A letra B está fora. E a letra D está falando que é uma reta também. A letra D está fora. Tá? Então a gente já fica entre a A e a C. E aí, tu só tem que saber isso aqui, ó, se é ou se é Só tem que saber isso, meu irmão, se a conca está para cima ou se a conca está para baixo. Né? No caso, eu vou até escrever aqui, tá? Quanto é que vale o A, quanto é que vale o B, quanto é que vale o C, ó. O A é quem multiplica o x quadrado, cuidado, o A vale 1, o B vale 10 e o C vale 25. Para saber a conca, eu vou olhar para o A, apenas para o A. Tá? Vejam, o A é positivo, né? Se o A é positivo, a conca está para cima. Ou seja, alternativa certa, letra C. Uma parábola, função de segundo grau e conca para cima. Fácil, né? Moleza, moleza. Ah, eu tenho certeza que essa questão a gente vai acertar. E claro, tem gente aí que não sabe a teoria, que vai ficar viajando, vai dar, é muito difícil. O cara acha que é difícil, entendeu? Que aparecer uns termos ali que ele nunca ouviu na vida. Mas não, né, gente? A gente vai matar, vai acertar essa questão, tá? Show! Vou colocar mais uma aqui na sequência. Essa é interessante, tá? Essa é interessante até... O enunciado está um pouquinho mal formulado. Já vou explicar por quê. Tá? Mas é uma questão boa e fácil de fazer para quem tem a manha e muita gente fica perdido. Vamos lá. Determine os pontos de interseção da parábola da função parará. Né? Ele até já entregou, né, gente, que é uma parábola, porque é claro aqui, ó, que tem uma função de segundo grau. Se eu tenho uma função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Com o eixo das abscissas. Ai, prof, que palavra difícil que apareceu, abscissas. Gente, anotem aí, gente, o eixo das abscissas é o eixo X. Eixo das abscissas é o eixo X. Tá? Existe o eixo das abscissas, que é o X, e existe o eixo das ordenadas, que é o Y. Tá? Isso, de repente, é um termo técnico que pode confundir muita gente. De novo, eixo das abscissas é o X e eixo das ordenadas é o Y. Para não confundir, né, para não trocar um pelo outro na hora da prova, tem um macetinho que eu vou passar para vocês, um macetezinho rápido, que é muito bom assim para quem é manezinho, né, manezinho da ilha, ou quem é peixeiro. Eu sou de Itajaí, né, cara? Itajaí, sou peixeiro. E a palavra abscissas, aqui em Itajaí ou em Floripa também, a gente fala assim, abscissas, abscissas, abscissas. E quando a gente fala assim, lembra X, né? Abscissas, tá? Tem um X na palavra, não tem? Abscissas. Então, abscissas é o eixo X. E ordenadas, que é o que sobrou, tem que ser o eixo Y. Tá? Eu sei, isso é muito bobo, cara. Mas tu não vai esquecer mais. Tá? Lembra das abscissas, que lembra de X, e ordenadas é o eixo Y, tá? Então, a questão está te perguntando o ponto que a parábola cruza o eixo X. Se eu quero saber o ponto que ela cruza o eixo X, a gente já sabe que tem que fazer, né? Y igual a zero. Lembra daquela manha que eu falei na teoria para vocês? Se eu quero saber onde ela toca o X, eu faço Y igual a zero. Então, ó, eu vou pegar a minha função é essa aqui, x² menos 2x mais 1. E como eu quero saber onde cruza o x, eu faço y igual a zero. Olha só que delícia, gente. Ó. Y igual aqui está dizendo que o y é 5, está errado. O y tem que ser zero.
tá? Aqui está dizendo que o y é 2, está errado. Aí a gente já fica entre a b e a d. Né? Eu vou zerar aqui o y, tá? Zero o y, e aí eu vou saber quanto vale o x resolvendo a minha equação. Ok? Mas a letra A já está fora, porque falou que o y é 5, não é, tem que ser 0. E a letra C também está fora, porque falou que o y é 2, não é, tem que ser 0. Por quê? Porque eu estou pedindo o ponto que cruza o eixo X, tá? Que fique bem claro isso aí. Maravilha, gente. Agora tem que resolver essa equação, tá? Resolver essa equação de segundo grau. Vamos fazer por Bhaskara, né? Para relembrar a fórmula de Bhaskara aqui, para quem não lembra, tá? Mas assim, ó, uma coisa que dá para fazer muito, cara, é testar a alternativa. Porque, irmão, tu ficou entre duas, irmão. Ficou entre a letra B e a letra D. Olha só que fácil, gente. Ó, por exemplo, eu vou testar a letra D, tá? Testar a letra D, x igual a 0. Será que se tu colocar o 0 aqui e o 0 aqui, vai dar certo? Olha o que vai dar. Ó. Vai ficar 0 igual a 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 mais 1. Ai! Deu 0 igual a 1, estão vendo? Aqui zerou, deu 0 igual a 1. 0 igual a 1 está errado, gente. Então não pode ser a letra D. Aí só sobrou a letra B de bola. Tanto que se tu coloca o 1 no lugar do x, vai fechar, vai dar certinho. Faça uma conta, tá? Faça uma conta. Mas a gente vai fazer por Bhaskara para eu mostrar para vocês que realmente a gente chega. Mas testando a alternativa é mais fácil, é mais rápido, né? O cara tá preparadaço, assim, se ele testa a alternativa, ele consegue chegar lá, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente relembrar, né? Primeiro a gente vê assim, ó, quem é o A, quem é o B e quem é o C. Nesse caso, o A é 1, o B é menos 2 e o C é 1. Aí a gente calcula o delta rapidinho. Delta é B quadrado menos 4AC. Isso eu faço questão de fazer, gente, porque tu tem que saber na hora da prova, tá? B quadrado menos 4AC, aí vai ficar aqui, ó, vamos lá. B quadrado menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Menos 4 vezes 1 vezes 1. Isso vai dar 4 menos 4. 4 menos 4 dá 0. Delta igual a 0, para quem está firme na matemática, já sabe que vai ter um valor para o x só. Uma solução para o x. Que é 1, né? Tem que ser 1. Tem que ser 1. Matemática funciona, velho. Tá? Então, olha só. O x agora eu vou calcular pela outra parte do Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O x vai dar menos b é menos menos 2, né? Menos menos 2 vai dar mais 2, mais ou menos raiz de 0, que é 0, sobre 2 vezes 1, que é 2. 2 sobre 2, o x vai dar 1. Tá? Então, para quem queria aí uma revisão rápida da fórmula de Bhaskara, tá aqui, gente. Ó. Fórmula de Bhaskara que tu tem que saber, né? É esse pedacinho aqui. E esse pedacinho aqui, tá? Isso não dá para ir para a prova sem saber esse troço. Fechou? Aí tu tira o A, o B e o C e faz as continhas, né? Faz as continhas, tu vai chegar lá. Tá? Então tá resolvido, gente. O Y é 0, que a gente já sabia de cara desde o começo, a gente já sabia que o Y ia dar 0, e o X a gente calculou, deu 1, portanto, alternativa certa, letra B, com certeza. Legal? Show de bola, gente. Show de bola, tô feliz pra caramba, porque esse não é um assunto fácil, mas a gente já está pegando uma base boa de função quadrática, de função de segundo grau. Né? Lembrando que, galera que quer uma preparação mais completa, com aula ao vivo toda semana, com assistência para dúvida, trocar uma ideia comigo aí, pô, professor, o que eu faço nessa questão? Como é que eu resolvo? Como é que eu me viro? Curso de raciocínio lógico. O link está na descrição do vídeo. Vem para o time, meu irmão. Vem para o time que eu te garanto que tu vai ficar fera em raciocínio. Eu vou transformar o raciocínio lógico no teu ponto forte. Tu vai colocar a diferença na concorrência. Tá? E agora, para fechar esse vídeo aí com chave de ouro, né? Mais uma vez eu falo, o vídeo fica sempre longo, né, cara? Mas tudo bem. Quero uma preparação completa para vocês. Para fechar essa nossa preparação com chave de ouro, eu vou falar um pouquinho do ponto mínimo e do ponto máximo, tá? Que é o vértice. Como é que a gente acha numa função de segundo grau, como é que a gente acha numa função quadrática
o ponto mínimo e o ponto máximo, e isso é uma coisa que cai pra caramba, tá? Cai pra caramba. Então, olha só, vou mostrar para vocês, mostrar a teoria e depois a gente faz uma questãozinha legal aí para fechar com chave de ouro. Vamos lá, vem comigo. Olha só. Vamos falar do vértice, né, que é o ponto de máximo ou de mínimo. Bom, a gente já viu, já aprendeu que função de segundo grau é uma parábola, né? A gente já está firme nisso aí. E a parábola pode estar com a conca para cima, fazer um desenho aqui, ó, conca para cima, ou ela pode estar com a conca para baixo. O que pega aqui, gente? O que pega é o seguinte, se a conca está para cima, pensa comigo, é lógica, tá? Se a conca está para cima, eu tenho aqui um ponto mínimo, que é o vértice, a gente chama de vértice. E se a conca está para baixo, eu tenho um ponto máximo, que a gente chama de vértice também. Tá? Esse ponto mínimo e esse ponto máximo é super importante, gente, na prática, em aplicação prática mesmo. Porque às vezes tu tem uma, sei lá, uma empresa e daí tu calcula assim, ó, o custo de produção por uma função de segundo grau. Né? Tu vai, sei lá, modelar ali o custo de produção, tu vai achar, pá, uma função de segundo grau na tua cara. E daí o que tu está interessado? Tu está interessado no custo mínimo. O custo mínimo está aqui no vértice. Entendeu? Ou vai que é o lucro, né? Aí se for o lucro, tu está interessado no lucro máximo, que está aqui no vértice também. Então esse ponto de mínimo e esse ponto de máximo é o vértice, tá? Como é que a gente calcula o vértice? O vértice ele vai ter duas coordenadas, gente, ele vai ter um x e vai ter um y. Se eu colocar, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá? Se eu colocar no plano cartesiano aqui, vou desenhar aqui os eixos. Aqui eu tenho, você já sabe até o nome, né? Esse aqui é o eixo das abscissas, x, né? Abscissas. E esse aqui é o eixo das ordenadas, que é o y, tá? E daí a minha parábola, sei lá, por exemplo, ela tá assim, ó, tá assim, assim, desse jeito aqui, ó. Conca para cima. Ó que desenho perfeito. Tô me esforçando, tá, gente? Tô me esforçando. Aí eu quero saber o seguinte, eu quero saber esse ponto aqui, ó, ponto de mínimo. Quanto é que é o custo mínimo, né? Aí o que vai ter? Esse ponto ele vai ter um x, que a gente chama de x do vértice, e esse ponto ele vai ter um y, que a gente chama de y do vértice. Tá? E tem várias questões que pedem isso, entendeu? Quanto é que é o x do vértice e quanto é que é o y do vértice. E daí, para calcular, a gente tem uma formulazinha que eu queria que vocês gravassem, que é importante, gente, pode fazer toda a diferença, que eu vou colocar aqui, quer ver? Ó? X do vértice, ele é menos b sobre 2a. Isso eu quero que vocês lembrem, tá? X do vértice é menos b sobre 2a. E tem uma outra também que não é tão importante, mas eu vou colocar, que é o y do vértice. É menos delta sobre 4a. Tá? Y do vértice menos delta sobre 4a. Eu quero que vocês saibam, principalmente essa primeira. Já vou explicar por quê, tá? Que a segunda não precisa tanto, mas a primeira tem que lembrar, gente. Ó, essa coordenadinha aqui, ó, é menos b sobre 2a. Fácil, fácil. É bater o olho e tu descobrir quanto é que vale. Por exemplo, ó, deixa eu dar uma função aqui. Um exemplo aqui para vocês, ó. Por exemplo, aqui, ó, y igual x quadrado menos 10x mais 40. Tá? Y igual a x quadrado menos 10x mais 40. Aí, ó, ele vai falar, por exemplo, assim, que o y é o custo, e o x é o número de peças. Ok? Y é o custo e o x é o número de peças. A conca está para cima, então tem um custo mínimo. E o número de peças para conseguir esse custo mínimo. Isso é o x do vértice e o y do vértice. O x vai ser quantas peças eu vou produzir para o custo ser mínimo, e o y é o próprio custo mínimo. Tá? Então, como é que a gente calcula o x do vértice aqui, gente? O x do vértice vai ser, ó, menos b, ó, com moleza, ó, menos b sobre 2a. Aí eu só tenho que saber o A, o B e o C aqui, né, gente? Sempre, tá? A, B e C. O A é 1, o B é menos 10 e o C é 40, né? Lembrando, o A é quem multiplica x quadrado, o B é quem multiplica o x e o C é o número sozinho. Então, o A é 1, B é menos 10, C é 40. Aí, se eu for aplicar a fórmula do vértice, vai ficar aqui, ó. Olha só que delícia, ó.
Menos B vai dar menos 10, estão vendo? Menos 10. Menos com menos dá mais. Então, 10 sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. E daí esse x do vértice vai ser 5. O que eu descobri, gente? Eu descobri que essa coordenadinha aqui, ó, essa aqui do x do vértice vale 5. Tá? Então, poderia perguntar, por exemplo, assim, quantas peças serão produzidas para que cheguemos ao custo mínimo? 5. Ok? E a outra pergunta que pode aparecer, quanto vale o custo mínimo? Que seria o y. Aí, gente, é o que eu quero falar para vocês, é onde eu quero chegar. Tem duas maneiras. Primeira maneira, tu usa essa fórmula, menos delta sobre 4a. É um jeito de fazer, tá? Dá para usar essa fórmula. Mas a segunda maneira que eu acho mais gostosinha é simplesmente tu pegar o x que tu encontrou e tu jogar na equação, meu irmão. Tu já tem um x, tu já sabe quanto é que vale o x. Então pega esse 5 e joga aqui, ó. Se tu joga o 5 ali em cima, vai dar, olha só, fácil, ó, y igual 5 ao quadrado, menos 10 vezes 5, mais 40. Tá? Isso vai dar 25 menos 50 mais 40. Vai dar, me ajuda, gente, quanto? 65, né? 65 menos 50, 65 menos 50 vai dar 15. Esse é o custo mínimo, ó. Essa é a coordenada aqui do y. A coordenada do y vai ser 15. Tá? Então, é isso. Aí a gente conseguiu calcular quantas peças, né? Quantas peças tem que ser produzidas para o custo ser mínimo, que é 5, e a gente conseguiu calcular o custo mínimo, que no caso vai ser R$15. Fechou? Esses probleminhas de mínimo e máximo caem demais, gente. Ó, vou te pedir mais uma vez, tá? Vou te pedir mais uma vez. Eu sei, gente, que é muita coisa, que é muita fórmula, mas assim, ó, grava, por favor, meu querido, grava aquela formulazinha do x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. X do vértice é menos b sobre 2a. Aí tu vai achar um x, aí tu joga na fórmula para calcular o y. E aí acabou. Tá bom? Cara, a aula passa voando, cara. A gente já passou de meia hora de aula, estamos chegando quase em 40 minutos de aula, mas eu queria fazer com vocês a saideira, uma da Fafipa de mínimo e máximo, pode ser? Vou mostrar para vocês, tá? Questão top, fica comigo até o final, vamos resolver uma questão Fafipa de mínimo e máximo, claro. Olha só, bora! Essa aqui, ó. Essa aqui eu escolhi para vocês. Bora lá! Se quiser pausar o vídeo, tentar fazer, fica à vontade, tá? O que está dizendo é o seguinte. Um aluno de matemática lançou uma bola e, claro, né, o aluno de matemática não vai só lançar uma bola, ele vai ficar pensando em parábolas, vai ficar pensando em funções, etc. e tal, né? E sua trajetória é descrita pela função parará, onde y, ó, isso é importante, y representa a altura em metros, tá? Então o y é a altura e o x é o tempo em segundos. Opa, desculpa, o x é o tempo em segundos. Fechou? Isso é fundamental, tá, gente? Aí a pergunta da Fafipa é a altura máxima. A altura máxima tu já lembra na hora, gente. Ó, ele está falando daquele ponto da parábola que é o vértice. Tá? Ele quer o vértice. Por quê? Porque, olha só, função de segundo grau. Função de segundo grau a gente sabe que é uma parábola, né? A parábola pode estar com a conca para cima ou com a conca para baixo. Nesse caso, vejam bem, gente, o A é negativo, o A é menos 1 aqui, ó. Como o A é negativo, a gente já sabe que a conca está para baixo. Se a conca está para baixo, deixa eu fazer o desenho para vocês aqui, ó. A parábola está assim, ó. Conca para baixo vai ter um ponto máximo. Esse ponto máximo é o vértice. E é isso que ele está pedindo a altura máxima, tá? Só que a altura é o y. A altura é o y. Então ele quer saber o y do vértice. Cuidado, tá? Ó, o x do vértice a gente sabe calcular. A gente decorou aquela formulazinha que eu pedi. Menos b sobre 2a. Aí vai ficar assim, gente, ó, vamos fazer aqui, ó. Vai dar menos b vai dar menos 6, né?
O B é 6, então fica menos 6 sobre 2 vezes menos 1, que o A é menos 1. Isso vai dar menos 6 sobre menos 2. Na divisão, menos com menos dá mais, tá? Abschichas, muito bem. Menos com menos vai dar mais, então aqui vai dar 3. Aí o x do vértice eu já sei que é 3. Coisa linda, né? Ele foi bonzinho, tá? Ele foi bonzinho, ele não colocou 3 nas alternativas. Eu colocaria. Se eu estivesse fazendo a prova, eu colocaria. Porque não é a resposta. Ele quer saber a altura máxima. A altura é y. Então eu vou ter que calcular qual é o y que corresponde ao 3. Tá? E daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função de segundo grau, y igual menos x quadrado mais 6x menos 5, e vou ver quanto é que dá o y. Ó. Menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3 menos 5. Moleza, gente, moleza. Só fazer continha, só tomar cuidado para não errar na matemática básica. A gente faz primeiro potência, né? Primeiro, ó, cuidado, gente. Ó, aqui o quadrado está só no 3, tá? Aqui o quadrado está só no 3. Não é o menos, é só o 3 que eu vou elevar ao quadrado. E aqui dá 18. Ó. Então vai dar menos 9 mais 18 menos 5. Tá? Isso vai dar 18 menos 14. 18 menos 14 vai dar 4. E esse é o valor da altura máxima, tá? Então, a alternativa certa, a letra B. Ó, o que precisava para resolver essa questão, gente? Precisava do vértice, lembrar do vértice. Não esqueçam, isso é compromisso comigo, hein? Vocês não vão esquecer. O x do vértice a gente calcula como sendo menos b sobre 2a, tá? E daí o y é só jogar na fórmula, calcular, ver quanto é que dá. E a questão está na mão, gente. É uma questão que, com certeza, a gente vai colocar diferença na concorrência. Tá bom? Bom, meus queridos, por hoje era isso. Tá? Queria agradecer demais vocês aí que estão fazendo a missão Fafipa acontecer, que estão acompanhando os vídeos, estão compartilhando, estão curtindo. Muito obrigado mesmo, gente. E com certeza a gente volta com novos episódios. Tá? Acompanhem o canal, ativem o sininho. Aí quando eu lançar um vídeo novo, já vem a notificação para vocês, vocês já podem assistir em primeiríssima mão. Obrigado, tá? Grande abraço, vamos com tudo, vamos destruir essa prova. Estou torcendo demais por vocês, gente. A gente volta com mais missões Fafipa. Valeu!